Muito boa noite, amados irmãos e amigos. Aqui desde a cidade de Cali, Colômbia, saudamos vocês afetuosamente e tudo isso em amor divino. Dando graças a Deus por William Souza Santiago, saudamos vocês no nome novo e eterno que a boca de Deus falou, o nome como filho de Davi, como rei de reis, como Senhor de senhores e como leão da tribo de Judá, William Marion Branham. Sejam todos bem-vindos a este culto do pastor, onde você também pode ter um lugar de bênção. Pedimos nesta noite que seu coração esteja preparado para escutar a voz de Deus. A voz de Deus hoje é a voz dos trovões. A voz dos trovões é o que vai trazer à igreja o avivamento maior que já teve. Também a voz dos trovões é o que regressa à igreja original. E essa mesma voz é a que faz com que a igreja tenha o avivamento maior que jamais teve. Os trovões trarão a ressurreição dos mortos. Os trovões aclarearão todos os mistérios que a igreja necessita para ser raptada. Então produzirá um grupo. Esse grupo está na página 254 do livro dos selos. Desespero, diz o irmão Branham, que estes trovões produzem estas 7 vozes misteriosas e aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, eles poderão partir ao céu, abrir os céus, fechar os céus, abrir os céus e poderão fazer o que faça. Isso é o que diz a mensagem. Bem-vindos nesta noite. Vamos ler na Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 14. Veremos aí um pequeno texto em Apocalipse 14, do 1 ao 5. Diz: Depois olhei, e eis aqui o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham o nome dele e de seu pai escrito na fronte. E ouvi uma voz do céu como o estrondo de muitas águas e como o sonido de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de harpistas que tocavam suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão aqueles 144.000 que foram redimidos dentre a terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não falaram mentira, pois sem são mancha diante do trono de Deus. Que o Eterno nesta noite nos abençoe com o perdão de seu sangue, que é o seu Espírito Santo, e de seu sangue, que são os trovões, a palavra, o pacto eterno. Que todos os seus filhos, Senhor, que possam estar esperando o rapto, agora possam estar neste pacto, que é o pacto da tua palavra, o pacto eterno, antes de que Adão viesse caído aqui na terra. Abençoa teu povo nesta noite, porque sabemos que eles vão escutar a mensagem do profeta William Souza Santiago e o vão escutar desde a perspectiva dos trovões. Pensamos que tu unjas esta transmissão e que chegue a cada coração que necessita de ti, tu que conheces cada alma, tu que conheces cada vida. Talvez nesta noite, ao longo onde chega esse sinal, estejam corações que estejam batidos, outros tristes, outros corações confundidos, outros corações que necessitam ouvir tua voz. Fala-lhes nesta noite através dos trovões. Sabemos o potente que tu és capaz de despertar aos mortos, também pode despertar e curar uma alma afligida. Esperamos isso de ti nesta noite, Senhor, através da tua palavra. Unge os lábios do que vai falar do Mestre e ensina-nos, e que nosso coração permaneça humilde e inquietude diante da tua presença. Entregamos a ti esta atividade e esta adoração para que tu sejas glorificado, amado Pai, em teu glorioso nome novo e eterno, dando-te graças. Agora sujeitamos todo o espírito debaixo dos teus pés e tomamos controle de todo espírito para a glória do nome eterno. Amém e amém. Cantando ao Senhor, coloquemos nossas almas à disposição para receber a palavra. Que eterno William Marion Branham continue nos abençoando a todos. Vamos estudar a parte 3
da série A Terceira Etapa. Já vimos em dias anteriores, então vamos estudar a terceira parte da terceira etapa. Já vimos que tinha 3 partes. Vamos saber onde se cumpre para que é esta terceira etapa. No folheto vamos sabê-lo bem centralizados nisso. Onde é que se cumpre essa terceira etapa, quando se cumpre e para o que é. Vamos ler então o que ninguém conhecia de outubro de 1976. Bom, se falta uma parte, se 2 partes da terceira etapa estiveram manifestadas em Elias, e a outra esteve em um idioma desconhecido, e a terceira etapa é a espada do rei, então, pois, quando se cumpre a terceira etapa, a última parte da terceira etapa será o quê? Será a espada do rei na mão de Moisés. Assim como esteve a terceira etapa, a espada do rei nas mãos de Elias. Os trovões e seu propósito, de 76. Vimos que com estas 2 partes, todas estas coisas ocorreram. Elias com 2 partes da terceira etapa, tudo o que fez. Mas com a última parte da terceira etapa será feito o que Elias não pôde fazer. Olha só, com a última parte da terceira etapa vão se fazer todas as coisas que o irmão Branham com 2 partes da terceira etapa não pôde fazer. Porque Elias não pôde dar a conhecer publicamente o que os trovões falaram. Olha, com estas 2 etapas que ele tinha, ele viu a terceira etapa. Na visão, quando ele vê a terceira etapa, ele vê que soa esses 7 trovões. Ele os escuta soar, mas soaram no idioma desconhecido. E não pôde entrar nestas etapas da mensagem. Lembrem o que estudamos ontem. A mensagem são etapas. Já tinha dado sua primeira etapa ao 6º selo, já tinha dado a segunda etapa ao 7º selo. E o que seguiam eram os trovões. Recorda o que nos diz o irmão William na noite. Enquanto a revelação. Enquanto a revelar o que era o 6º selo e o 7º selo, o próximo que seguia eram os trovões. Por quê? Porque depois do 6º selo e o 7º selo está feito carne, e o que eles falam são os trovões. A terceira etapa desta mensagem não a pôde dar a conhecer. Vê, chegou as 2 primeiras partes, 6º e 7º, mas quando soaram os trovões, ele não pôde dar a conhecer. Então disse o irmão William, vimos que com estas 2 partes, todas estas coisas ocorreram. Elias com 2 partes da terceira etapa, tudo o que fez, mas com a última parte da terceira etapa será feito o que Elias não pôde fazer. Porque Elias não pôde dar a conhecer publicamente o que os trovões falaram. Olha só, Elias não pôde dar a conhecer publicamente o que os trovões falaram, porque ele conheceu o mistério dos trovões. Mas não lhe foi permitido contar que entre os 7 trovões estava deletrando algo. Elias não pôde dar a conhecer publicamente, abrir publicamente o 7º selo. Mas ele disse, essa é a última parte da terceira etapa. O que falta, o que está por chegar. Outra vez. Não podia dar a conhecer o que esses 7 trovões disseram, não pôde abrir publicamente. Isso é o que falta, olha aí no final da página. Essa é a última parte da terceira etapa. O que falta, o que está por chegar. Página 4. E disse que essas vozes dos 7 trovões, como? Outra vez. E disse que essas vozes dos 7 trovões essa última parte da terceira etapa. O que é a última parte da terceira etapa? E diz que essas vozes dos 7 trovões, essa é a última parte da terceira etapa. Examinando o fruto para conhecer a árvore, de 76. Portanto, então, quando fala da última parte da terceira etapa,
Ou seja, a terceira parte da terceira etapa, está bem claro aqui. Ele disse que será o quê? Que será esses 7 trovões trovejando rapidamente e falando algo, revelando o mistério publicamente. De quê? Do sétimo selo. Quando ele vê os 7 trovões, escute essa palavra para poder entender que no folheto poderia ser que alguém coloque e mude isso aí. Mas vamos prestar atenção. A terceira etapa eram os 7 trovões, dando a conhecer o mistério do sétimo selo. Olha, publicamente, ao público. Tenhamos isso claro. A terceira etapa eram os 7 trovões, dando a conhecer ao público o sétimo selo. Temor reverencial de 76. Bom, esse é o mistério que está sob o sétimo selo. Isso que os trovões falaram e que não pôde ser escrito. E que ainda até o irmão Branham, quando escutou, soube que era a terceira etapa. E o anjo lhe disse, isso é a terceira etapa. Isso é a terceira etapa. E essa terceira etapa é o quê? Esses trovões falando. Que é a terceira etapa? Esses trovões falando. E ele não pôde saber ou entender o que esses trovões estavam falando. Que era a terceira etapa? Os trovões, a terceira parte da mensagem. É a mensagem dos trovões, a mensagem do sexto selo, primeira etapa, mensagem do sétimo selo, segunda etapa e mensagem dos trovões. Para revelar publicamente o mistério do sétimo selo. Então, como não tem que se basear? Então, olha o que estamos lendo. Então, como não tem no que basear-se para essa parte final, para a terceira etapa? Veja, não havia o que basear-se. Isso não estava escrito, porque a terceira etapa eram os trovões. E os trovões estavam nos selos de lá de fora. Não havia nada escrito. Por isso se necessitava que indiscutivelmente os trovões viessem para que a terceira parte da terceira etapa trouxesse essa parte da revelação do que os trovões disseram que ele não pôde interpretar. Então, olha só, porque não havia nada. Então, como não tem no que basear-se para essa parte final da terceira etapa? Por que não tinha no que se basear? Porque era o que estava escrito por fora. E o que estava por fora eram os 7 trovões. Então não havia no que basear-se para poder trazer essa terceira etapa no irmão Branham. Vamos ler. Então, como não tem no que se basear para essa parte final da terceira etapa, que é a que fala claro. Qual é a que fala claro? A terceira etapa. A terceira parte da terceira etapa, que é a que fala claro e descobre publicamente. Olha só, que é o que descobre a primeira parte da terceira etapa. Olha só, quando vem a terceira parte da terceira etapa, que são os trovões. A terceira parte da terceira parte são os trovões. Primeira parte do sexto selo, segunda parte, sétimo selo e depois a terceira parte, os trovões. Quando ela abre para se mostrar ao público, vamos aqui. Então, como não tem no que basear-se para essa parte final da terceira etapa, que é a que fala claro, descobre publicamente a primeira parte. Que é o que descobre? Não está dizendo os dois. O que é que descobre? Fala claro que descobre publicamente a primeira parte da terceira etapa. Veja a primeira parte da terceira etapa como mensagem e o sexto selo. Então descobriria publicamente qual era a primeira parte da terceira etapa como mensagem. Vê que é o que? O sexto selo, Moisés e Elias. Descobre publicamente a primeira parte do sétimo selo. Descobre publicamente a primeira parte do sétimo selo. Qual é a primeira parte do sétimo selo? O precursor.
Vê o que descobria? Que o próprio Deus viria como precursado, que é o duro aqui. Esses trovões, quando tivesse a terceira parte da terceira etapa, aclarariam a primeira parte da terceira etapa como mensagem. Aclarariam a primeira parte da terceira etapa como sétimo selo e mostrariam que o precursor da mensagem era o mesmo precursado. E ensinaria e mostraria a primeira parte do sétimo selo, que não era só o precursor, senão que o próprio Deus, o próprio anjo do pacto estava se precursando a si mesmo. Olha, descobre publicamente a primeira parte do sétimo selo. Qual é a primeira parte do sétimo selo? Precursor, como João Batista. Descobre publicamente a primeira parte da segunda vinda do Senhor. Ah, um momentinho aqui. Olha o que faria os trovões. A terceira parte da terceira etapa. Primeiro, descobririam a primeira parte da terceira etapa como mensagem. Qual é a primeira parte? O sexto selo. Descobririam que Moisés e Elias estariam na pedra angular em um homem. Mostraria essa revelação da primeira parte da terceira etapa como mensagem. Então, nos aclaria que Moisés e Elias estariam no anjo mensageiro. Descobririam a primeira parte do sétimo selo. Nos mostraria que o anjo mensageiro, William Branham, era o corpo de carne onde o próprio Deus se precursor como João. Mas veja que aclararia. Descobre publicamente a primeira parte da segunda vinda do Senhor. Descobre publicamente a primeira parte da segunda vinda. O que aclararia? Que além de ser o precursor, também era o precursado. A primeira parte era precursado. Isso aqui está claro. Então eu não posso dizer que tenho a terceira etapa se eu não entendo isto. Se eu não aceito que a primeira parte, o sexto selo como mensagem, e que são Moisés e Elias na pedra angular. Ah, não, sim, amém. Mas se eu não aceito que a primeira parte do sétimo selo, é que a palavra sétimo selo é Deus feito carne. Vamos ler. Tomemos outra vez. Então, como não tem que se basear-se para essa parte final da terceira etapa, que é que fala claro. Fala o quê? Fala claro. Não se erra, não se equivoca, fala claro. Que é que fala claro. E descobre publicamente a primeira parte da terceira etapa. Moisés e Elias, o sexto selo. Descobre publicamente a primeira parte do sétimo selo. Sétimo selo, Deus feito carne. Se mostraria publicamente que a primeira parte foi Deus feito carne como precursor. Olha, primeira parte do sétimo selo. Vê como precursor. Vamos, bem claro isso aí. Vamos aí. Descobre publicamente a primeira parte da segunda vinda do Senhor. Descobre publicamente a primeira parte da segunda vinda do Senhor. Os trovões mostrariam isso, porque as duas primeiras partes da terceira etapa no irmão Branham não mostraram isso. O irmão Branham não abriu publicamente quem era Moisés e Elias. Não disse que ele era o sétimo selo. Não abriu publicamente. Quando vem o que não foi escrito, a terceira parte, então se aclara, bom, a primeira parte do sétimo selo, o sétimo selo como precursor. E também descobre publicamente a segunda parte da segunda vinda do Senhor. Vê? A terceira parte descobria qual era a primeira parte, descobriria qual é a segunda. Além disso, ainda descobriria o que é a segunda. Veja o que está dizendo aí, da segunda vinda do Senhor. Porque descobre publicamente que a primeira parte da vinda do Senhor, da segunda vinda, é Elias restaurando. Veja isso aqui. Essas palavras são tão parecidas. E também descobre publicamente a segunda vinda do Senhor. Vê? Vamos aqui. Descobre publicamente a segunda vinda do Senhor.
Me perdoa, porque eu voltei aqui. E também descobre publicamente a segunda parte da segunda vinda do Senhor, porque descobre publicamente que a primeira parte da vinda do Senhor, da segunda vinda, é Elias restaurando todas as coisas. Veja, quem restaurar é o precursor. Agora descobre publicamente que esse sétimo selo estava em Elias, que era a primeira parte da segunda vinda. Esse Elias restaurando todas as coisas. E descobre também a segunda parte da segunda vinda do Senhor, que é Moisés, revelando todos os mistérios que não estavam dados a conhecer publicamente. Dando a conhecer o quê? Que era Moisés revelando os mistérios que não haviam sido dados a conhecer publicamente, mas que estava aí na palavra. Porque ele não pode vir com outra coisa, senão com o que trouxe Elias. Não pode vir com outra coisa. Olha só isso, não pode vir com o quê? Não pode vir com outra coisa. Página 6. Isso será os 7 trovões falando. A voz de Cristo, o anjo forte, o Espírito Santo falando no meio da sua igreja e revelando todas essas coisas que correspondem a essa terceira parte da terceira etapa. Volta aí o diz, o mensageiro a Israel de 2013. Isso será os 7 trovões falando a voz de Cristo, o anjo forte. O Espírito Santo falando no meio da sua igreja e revelando todas estas coisas que correspondem a essa terceira etapa. A essa terceira parte da terceira etapa. E a terceira etapa será em essa parte da terceira etapa. Isso aqui, veja só essa claridade. Essa parte da terceira etapa, olha só. Será em uma grande carpa catedral. Olha o que diz aqui o mensageiro. Não a pode desligar da visão da carpa que lhe foi mostrada ao reverendo William Branham. A terceira parte da terceira etapa é em uma grande tenda catedral. E não pode se desligar. Por isso é importante conhecer os ângulos, é dizer, que para revelar publicamente, para revelar ao público, a primeira parte da terceira etapa, a primeira parte do sétimo selo, a primeira parte da mensagem, tem que estar a carpa catedral. Vamos terminar aqui o folheto. Essa parte da terceira etapa literalmente necessita que a carpa esteja. Portanto, o sétimo selo e a sétima trombeta serão o mesmo. Diz o reverendo William Branham mesmo que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel. E, consequentemente, o mesmo que é o sétimo selo para a igreja, é o sexto selo para Israel. Portanto, a pergunta é: quando vai se cumprir essa terceira etapa em toda a sua plenitude? Olha só. Quando vai se cumprir essa terceira etapa em toda a sua plenitude? O reverendo William Branham disse que será em certo lugar, em uma grande carpa catedral. Outra vez, o que é a terceira etapa? Os 7 trovões. Os 7 trovões revelando o mistério da primeira parte da terceira etapa, a primeira parte do sétimo selo e da primeira parte da segunda vinda do Senhor. Onde tem que se cumprir isso ao público? Na terceira etapa, sim. Mas onde? Na carpa. E se necessita que a carpa esteja para que isto literalmente se cumpra. Deus atraindo a atenção do seu profeta em 77. Então será maior do que as duas partes da terceira etapa. A última parte será maior do que as duas partes da terceira etapa. Vê? Então vemos que será tão grande que ele sempre desejou entrar nesta última parte da terceira etapa. E ele soube que essa última parte seria baixo a carpa.
Claro, porque era para dar a conhecer ao público. Os 7 trovões têm que voltar a soar. Por isso, quando encontram extratos que o irmão William diz, o nome soará na capa quando os 7 trovões falem, claro. Mas terminemos o folheto, por quê? Por quem? Será baixa a carpa. E que o nome novo do Senhor seria proclamado de uma maneira nova. O nome do Senhor seria proclamado de uma maneira nova. Como um nome novo? As etapas do 7º selo de 2009. A parte culminante do 7º selo será em uma grande carpa catedral. 2009. Não duvidem disso. Olha só, não duvidem disso. Aí estará o 7º selo com o nome novo. Aí estará a presença do anjo do pacto que lhe apareceu a Moisés em uma coluna de fogo. Todo o literal do que se pregou na primeira e segunda etapa da terceira etapa, tudo que se ensinou o 6º selo. Vocês sabem o que é o 6º selo? O 6º selo, São Moisés e Elias, tudo o que foi ensinado aí, tudo o que se disse o 6º selo do 7º selo, a terceira etapa é lá na carpa. Quero que entendamos isso para terminar o folheto. A parte literal da terceira etapa é na carpa catedral literal. Ali se cumprirá a real terceira etapa. Então, ali é onde soam os trovões. Ali é onde está o nome novo. Ali é onde vem a intervenção da natureza, que é o 6º selo. Aí é onde aparecem Moisés e Elias. Toda essa parte literal da terceira etapa é lá. Então dizem, isso tem que esperar a terceira etapa, porque o mensageiro aqui disse que os trovões soarão na carpa. Amém. Isso é verdade. Página 8. O anjo, a coluna de fogo literal, que literalmente se verá entrar neste quarto, é na carpa catedral, que é o que é a terceira etapa. E agora, página 8. E agora não vamos explicar muito, mas recordem. A parte culminante será em uma carpa catedral. Portanto, o 7º selo terá uma carpa catedral. Quero que entendam bem para o que necessitamos ver. A terceira etapa literal do que se falou nas 2 primeiras etapas não se cumpre senão até a terceira etapa. E essa terceira etapa, a terceira parte da terceira etapa são os trovões. E os trovões o que fazem é revelar publicamente o mistério do 7º selo. Isso não aconteceu. Porque tem que se cumprir literalmente quando esteja a carpa. Vamos aí. Portanto, o 7º selo terá uma carpa catedral. As etapas do 7º selo de 2009. O 7º selo terá a parte mais importante em uma carpa catedral. O 7º selo terá a parte mais importante em uma carpa catedral. Isso foi o que viu o reverendo William Branham. Aí é a terceira etapa. Aí é onde impactará totalmente a igreja. Não. Olha só. Aí é onde impactará totalmente a igreja. Onde? Na grande tenda catedral. Aí é a terceira etapa. Aí é onde impactará totalmente a igreja noiva, que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, dando-lhe a fé para ser transformados. Por isso, vamos terminar o folheto. Onde é que vai se impactar a igreja noiva? Onde é que vai receber a fé para ser transformados e raptados? Na carpa catedral. Porque para você ser transformado e raptado tem que estar no cumprimento literal. A fé para isso se recebe ali.
Vamos seguir lendo. Luz Celestial, 19 de março de 78. O cumprimento da visão da carpa abaixo o que está? O cumprimento da visão da carpa é na segunda vinda do Senhor, onde se efetuará tudo isso e estará cumprido tudo isso. E a terceira etapa é o quê? O cumprimento da visão da carpa. O que é a terceira etapa? O cumprimento da visão da carpa. No cumprimento da visão da carpa, se completa a terceira etapa. Olha só, quando se completa a terceira etapa? Quando está o cumprimento da grande tenda catedral. Quando a carpa catedral esteja, então tudo ocorrerá literalmente em ação, não é? Está em ação, estará em ação a carpa catedral. O cumprimento da visão da carpa se cumprirá a terceira etapa. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo em palavras mais claras. O Senhor, em sua segunda vinda, estará em um ministério de carpa. No cumprimento da visão da carpa. E sua voz, a voz de Cristo em sua segunda vinda, será ouvida aí. E tudo o que foi prometido que seria aberto ao público, às pessoas, e tudo o que foi prometido que seria aberto ao público, que seria revelado, o qual seria revelado através dos trovões, será revelado através dos trovões no cumprimento da visão da carpa. Então, veja só. Vejamos, como assim? Então, essa terceira etapa, a terceira etapa da terceira parte não havia se aberto. Não. A parte da terceira etapa, em seu cumprimento literal, não havia aberto. Os 7 trovões, o mistério da segunda vinda havia aberto ao público, para todo mundo. Será sob a carpa. A transformação dos nossos corpos será abaixo a carpa. Na fronteira de uma nova dispensação, 6 de março de 2000. Tudo está envolvido na terceira etapa chamada o terceiro pull. Olha aqui para que comece a entender. Tudo está envolvido nesta terceira etapa chamada de o terceiro pull. Isso quer dizer terceira etapa ou terceiro puxão. Se toma essa palavra puxão como um trabalho de pesca. Olha só o mistério aqui. Se toma essa palavra puxão como um trabalho de pesca, onde se tira o anzol e a linha para pescar. E depois se lhe dá a cada um das iscas dos anzóis correspondentes para pescar. E agora, com a terceira etapa, é que se pescarão os peixes grandes. Onde? A terceira etapa na carpa catedral. Olha só. Na terceira etapa é que se pescam os peixes grandes, os peixes escolhidos, os escolhidos de Deus entre os gentios do e para o corpo místico de Cristo. Olha só, onde é que se pescam, está dizendo o mensageiro. Não se preocupe, todo o folheto até o final vocês vão entender. Mas é necessário colocar os extratos para saber o que o profeta está nos dizendo agora. Com a terceira etapa, é que se pescarão os peixes grandes. Veja aqui quem são os peixes grandes aqui. Os peixes escolhidos, os escolhidos de Deus dentre os gentios do e para o corpo místico de Cristo. E os escolhidos de Deus do povo hebreu. Vejam que são os peixes gordos, os peixes grandes dessa terceira etapa, os escolhidos do corpo místico e os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil. Está sempre no espírito de 2002. Então recordem que nesta visão, onde ele está lhe ensinando a pescar, o que está mostrando é o ministério de Elias e suas 3 etapas. Olha só, as 3 etapas do ministério de Elias, não as 3 etapas da terceira etapa. Então, se lembrem que nesta visão, onde está nos ensinando a pescar,
O que está mostrando é o ministério de Elias e suas 3 etapas. E agora, não chegou à terceira etapa, o ministério de Elias. Não chegou à terceira etapa. Logo o anjo lhe disse, não vê que a linha se vê nesses dias, ou seja, porque são dias muito importantes, nesses dias não podia. E desde aí é passado para outra dimensão mais acima. Já não pôde chegar à terceira etapa nessa dimensão mais baixa onde ele estava. Depois passou para uma dimensão mais alta e viu uma carpa grande. Agora, o reverendo William Branham teve uma amostra do que será a terceira etapa. Para quê? Para a pesca dos peixes grandes. Olha só, para que a terceira etapa? Para a pesca dos peixes grandes. Para a pesca dos escolhidos de Deus da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para os escolhidos de Deus do povo hebreu. Essa capa catedral, essa terceira etapa tinha o propósito duplo, pescar os peixes grandes do corpo místico de Cristo e pescar os 144 mil. Está sempre no espírito de 2002. Agora, encontramos que o anjo lhe disse, agora vais a falar lentamente. Agora vais a falar lentamente. Os peixes pequenos vão seguir a isca. Essa é a primeira parte da primeira etapa, ou seja, do ministério do irmão Branham. Depois, na segunda etapa, vais puxar um pouco mais rápido a linha, vai andar um pouco mais rápido a linha e a isca vai se mover um pouco mais rápido. Os peixes pequenos vão estar seguindo ali a isca. Os peixes pequenos vão seguir ali a isca. Porque o que os peixes pequenos não seguem, porque o que os peixes pequenos não seguem o anzol com a linha de pescar, senão o que seguem é a isca. Os peixes pequenos, o que eles seguiam não era o anzol e nem a linha, senão que é o que ia ali por trás. Mas o que estava ensinando o anjo aqui? O tempo da promessa de 1980. Vocês viram que o irmão Branham, em uma ocasião, em visão, viu algo que o anjo do Senhor lhe mostrou. O anjo do Senhor estava lhe ensinando a pescar. Não estava, mas ensinou como pescar. Lhe disse como preparar o anzol, como pôr ali a isca e depois como mover o anzol. Vê? Estava ensinando a pescar e como movê-lo. Os peixes pequenos, quando vejam o anzol e a isca movendo-se. Os peixes pequenos, quando vê o anzol e a isca movendo, eles seguirão a isca. Vê? Havia uma isca, estava representando algo esta isca. E quando os peixes grandes vejam para isso, veem aos peixes pequenos seguindo a carnada, a isca, os peixes grandes vão seguir também. Vejam o que é a terceira etapa. Tudo isso que estava dizendo era para chegar à terceira etapa. Então havia uma isca. A isca atraía os peixes pequenos. E quando os peixes pequenos começavam a ir atrás da isca, então os peixes grandes vinham. Na fronteira de uma nova dispensação de 2000. E a terceira etapa sendo manifestada, dando a revelação do sétimo selo ao povo no último dia. Vejo vocês agora em uma forma simples, mas virá um momento nesta etapa. Que se abrirá para grandes maravilhas, milagres e sinais. Olha, mas virá um momento nesta etapa, se abrirá para grandes maravilhas, milagres e sinais. Tem um momento nesta terceira etapa, onde se abrirá o quê? Para sinais, milagres e maravilhas. 2002 está sempre no Espírito. E vejam vocês, lhe foi dito ao reverendo William Branham também que os milagres de cura divina e todos estes milagres é para atrair a atenção das pessoas. Para que eram os milagres? Para atrair a atenção das pessoas. Olha, porque essa era a isca em suas 2 etapas.
E com essa manifestação de milagres, maravilhas e sinais, se atraía a atenção dos peixes pequenos. E quando os peixes pequenos viessem nesta terceira etapa por essa isca que os está chamando, os peixes grandes viriam atrás. Na fronteira de uma nova dispensação de 2000. E a terceira etapa sendo manifestada, dando a revelação do sétimo selo ao povo no último dia, vejam vocês, opera de forma simples, mas virá um momento nesta etapa, se abrirá para grandes maravilhas, milagres e sinais. Olha, mas virá um momento nesta etapa que se abrirá a grandes maravilhas, milagres e sinais. Tem um momento nesta terceira etapa, onde se abrirá o quê? Para sinais, milagres e maravilhas. 2002 está sempre no Espírito. E vejam vocês, foi dito ao reverendo William Branham também, a divina e todos estes milagres é para atrair a atenção das pessoas. Para que eram os milagres? Para atrair a atenção das pessoas. Olha, porque esse é a isca em duas etapas, e com essa manifestação de milagres, maravilhas e sinais, se atraía a atenção dos peixes pequenos. E quando os peixes pequenos vinham nesta terceira etapa por essa isca, os estava chamando, os peixes grandes viriam atrás. Página 13. As etapas do sétimo selo de 2009. Serão impactadas as virgens insensatas, a humanidade completa, os hebreus também. Eles dirão, este é o que estamos esperando, mas ele vem por sua igreja. Olha, com essa terceira etapa, que será realizada na carpa, onde vão soar os trovões com esse nome novo, virá uma etapa onde os sinais e maravilhas atrairão a atenção de peixes pequenos, e os peixes grandes virão por trás deles. Olha, página 13. Serão impactadas as virgens insensatas. Quem vai ser impactados primeiro? As virgens insensatas. A humanidade completa, os hebreus também. Eles dirão, este é o que estamos esperando, mas ele vem por sua igreja. O poder de Jesus, de 2012. Ou seja, será para as virgens fátuas ou insensatas e também para as virgens prudentes. E por conseguinte, os judeus, quando vejam isso, dirão, isto é o que nós estamos esperando. Os judeus, quando o quê? Quando vejam que nos está ensinando a pescar. Tem ali a isca, e quando começam as maravilhas e milagres, vão vir os peixes pequenos, que são as virgens fátuas, que veem sinais e milagres. E quando os judeus veem isso, sairão atrás destes peixes pequenos. Ou seja, será para as virgens fátuas ou insensatas e também para as virgens prudentes. E por conseguinte, os judeus, quando veem isso, dirão, isto é o que nós estamos esperando. Vê o simples que é tudo? Essa terceira etapa opera para chamar e juntar os escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, os escolhidos dentre os gentios, para o corpo místico de Cristo. E obrará para o chamado dos escolhidos do povo hebreu também, onde nesta terceira etapa haverá grandes milagres e maravilhas também para o chamado do povo hebreu. Olha o que acontece na terceira etapa. Tudo o literal é na carpa. Vem esses trovões, está aí o anjo encarnado, está neste quartinho e começa os milagres de cura. Na terceira etapa é aberto ao público o mistério do sétimo selo, ao público. E com essa isca se atrai os peixes pequenos, que são as fátuas. E atrás deles virão os peixes grandes, os 144 mil. Olha, tudo isso tem um tempo. Estamos vendo
tudo isto, o que está falando no ângulo literal, por isso se diz o cumprimento literal. E diz que ali nessa terceira etapa, através dessa terceira etapa é que vão ser pescados escolhidos. Tranquilo? Vamos ver o folheto. Quando vai se tomar forma tudo isso? Não temerei. Não temas, não temerei. 77. Agora veja, essa terceira etapa diz ele. Diz que está em existência em seu tempo. Mas diz... Mas não será usada de grande maneira até que o concílio comece com sua abertura. Olha, estava falando aí no tempo do irmão Branham, mas ele disse não vai ser usada até que o concílio comece com sua abertura. Disse o irmão William, o Concílio Mundial de Igrejas. E quando faça, os pentecostais e etc. quase personificam qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vem esse tempo, qual? A abertura. Olha onde estamos chegando, porque estamos estudando a terceira etapa. A abertura. E já na abertura, porque se nós já estamos vendo em sua parte, se nós, como estão acontecendo e as demais coisas, tem que ver que isso tem que se invocar em algo. Porque o irmão William diz, vigie a ressurreição. O irmão William, irmão Branham, olha, quando entre em operação essa terceira etapa, mas não será usado de grande maneira até que o concílio comece com sua abertura, o Concílio Mundial de Igrejas. E quando faça, os pentecostais e etc. quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vem esse tempo, a abertura, então vocês verão o que tem visto temporalmente manifestado em seu poder absoluto. Agora vocês já podem ver o que vai passar na abertura. Segue dizendo. O terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrada que não devo falar muito disso. Como ele disse no princípio, ele me disse disto, não fales nada. Vocês recordam anos atrás? Ela fala por si mesmo, ou seja, a terceira etapa fala por si só. Mas tratei de explicar os outros e fiz um erro, em minha opinião. Eu não disse que o Senhor me disse isso. Isto será o que iniciará a fé para o rapto para ir-se. Que é o que começará? Essa abertura. Essa abertura começará a fé para o rapto. Assim que a terceira etapa é o que inicia a fé para o rapto para ir-se, e a fé para o rapto Adão quem? Os trovões. Mas não pode ser usada completamente até que não chegue à abertura. Olha, a terceira etapa não pode ser usada completamente até que chegue à abertura. E sobre essa abertura é que são pescados esses peixes. Se a abertura é que vai vir, é a parte melhor, pois então quando vemos esse momento da abertura que vem, quando vejamos todas essas coisas que vão suceder, e quando vejamos que será uma coisa dura, não vai ser uma coisa suave, será uma coisa dura, uma coisa difícil, mas também é o momento em que, da parte do Senhor, todo o poder de Deus em toda a sua plenitude será manifestado para fazer tudo o que seja necessário fazer. Então encontramos que se a coisa é que no tempo que é mais difícil seja para nós, se no tempo em que vamos perder tudo, se no tempo em que vamos perder tudo, se é no tempo em que vamos estar sofrendo uma apertura tremenda, por causa de que a imagem da besta se levantará, como se levantou a besta lá para perseguir os verdadeiros crentes, e se levantará aqui para perseguir os verdadeiros crentes. E estará encabeçada essa imagem da besta pelo seu líder, que será o Papa americano. Olha, o Papa da imagem da besta. Não duvidem do que ele está falando do Papa da imagem da besta.
não da besta. E recordem que nos disse que a imagem da besta é o Concílio Mundial de Igrejas. Deve haver uma eleição. A capa já está. Deve haver uma eleição. E a eleição dessa pessoa do Concílio Mundial de Igrejas estará pronto, diz o irmão William, o Papa americano, porque aquilo que se está esperando é que seja um presidente dos Estados Unidos. O irmão William já nos ensinou que o presidente representa Constantino e que ele entregará o poder ao presidente da imagem da besta. Isso deixou bem claro. Olha, porque quando estas coisas comecem a tomar forma, então a abertura estará à mão. Olha, estarão encabeçados essa imagem da besta por seu líder, que será o Papa americano, o Papa da imagem da besta. Agora recordem, tu que estás ouvindo esta fita, tu vais ver uma mudança em meu ministério logo, decaindo, não levantando-se, decaindo. Já estamos na era e não pode ir mais lá. Temos que esperarmos aqui um minuto até que isto aconteça aqui para alcançá-lo. Tem que esperar um pouquinho no que isto aconteça aqui para alcançá-lo. Então vem o tempo e a pressão estar no lugar onde tu estás oprimido. Então, olha, o que estou preparando para dizer-te nestes momentos. Olha a terceira etapa, então. Será absoluta e totalmente para os perdidos. Será para a igreja noiva. Que a terceira etapa será absolutamente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Para a igreja e a noiva. Será para os perdidos, para as fátuas e a noiva. Para os perdidos, para condená-los. Para a igreja, as fátuas, vê? Para quê? Para libertá-los. E para a noiva, para quê? Para o que ele prometeu que vai fazer através da noiva. Essa terceira etapa, sob esta abertura, terá essa manifestação e será para os perdidos, para as fátuas e para a noiva. E quando essa manifestação esteja sendo para as fátuas, virão os 144 mil. A luz do último dia de 2000. Na mensagem Almas Encarceradas, e agora no último parágrafo da mensagem diz, vamos ler nos últimos 2 parágrafos. Observe, nas escrituras agrupadas aqui, poderia ser, é a terceira etapa para pregar aos perdidos eternamente, os quais rejeitaram a mensagem de salvação. Ou seja, os gentios que têm rejeitado a mensagem de salvação vão ter uma manifestação no meio deles, haverá uma manifestação no último dia. Mas não para a salvação, mas será uma manifestação como a que teve Cristo quando desceu ao inferno. Ele pregou a eles ali as almas encarceradas que já não podiam ser salvas. Essa é a terceira etapa para os perdidos, para o mundo. Mas a terceira etapa também operará para as virgens insensatas, as virgens fátuas. Uma vez mais, de 76. Então, a terceira etapa é para os escolhidos, a noiva. E também para as virgens fátuas. E é também para o mundo. Olha, mas você não pode esperar. Você o quê? Você não pode esperar que ocorra o que é para o mundo com os escolhidos. Outra vez. Vimos que a terceira etapa são os 7 trovões. Vimos que a terceira etapa é aberta ao público, mas o irmão William nos fechou tudo para o cumprimento da visão da carpa.
e que ali vão ser pescados com esse comprimento da visão da carpa e com esse comprimento da terceira etapa, ali vão ser pescados os peixes grandes do corpo místico de Cristo e os peixes grandes dos 144 mil. E que ali nesta terceira parte da terceira etapa é para os perdidos, para as virgens fátuas e para a noiva. Para o mundo, não é verdade? Para a noiva e também é para o mundo. Vamos ler outra vez. Então a terceira etapa é para os escolhidos. A noiva é também para as virgens fátuas e é também para o mundo. Mas você não pode esperar. Um momentinho. Você o quê? Não pode esperar que aconteça o que é para o mundo com os escolhidos. Veja o que diz o mensageiro. Tudo isso lá, mas você não pode esperar que isso ocorra, essa terceira etapa na carpa. Você não pode esperar a carpa literal. Vamos ver o que diz aqui no Rápido Espiritual de 75. Ou seja, veja aqui outras coisas aqui. Aos perdidos, para as fátuas e para a noiva. Ou seja, que a coisa se move em 3 etapas sempre. 3 etapas. Primeira, terceira etapa. É para quê? Veja as 3 etapas da terceira etapa. Veja as 3 etapas da última parte da terceira etapa. Ou seja, que a coisa se move em 3 etapas sempre, 3 etapas. Primeira, terceira etapa. Primeira, terceira etapa é para quê? Para a noiva. Para os escolhidos. Depois para as fátuas e depois para os perdidos totalmente. Que disse? Vamos às 3 etapas. Primeiro. Para quem é primeiro? Para a noiva. Vamos ler na página 17, no final. Página 17, vamos ler. Vamos na metade aí. Então a terceira etapa é para os escolhidos, a noiva. É também para as virgens fátuas, ou seja, o cristianismo, e é também para o mundo. Mas você não pode esperar. Olha só outra vez, a terceira etapa é para esses 3. Na terceira etapa é que são os trovões. Na terceira etapa é que se dá o nome novo, tudo está na carpa. Sim, mas você não pode esperar lá. Mas esperamos a terceira etapa, sim, mas o resultado é que essa terceira etapa também tem 3 etapas. E você não pode esperar lá. Então a terceira etapa é para os escolhidos, a noiva. É também para as virgens fátuas. E é também para o mundo. Mas você não pode esperar. O que estão dizendo todo mundo? A terceira etapa é na carpa, mas veja que o irmão William diz que é os peixes grandes aqui, estão os escolhidos aqui, diz que será o nome novo aqui, é onde diz que saiu trovões. Sim, mas você não pode esperar. Tudo se resume na carpa. Amém. Mas você não pode esperar lá. Porque vamos ler outra vez, com bastante quieto. Então, a terceira etapa é para os escolhidos. A noiva é também para as virgens fátuas e é também para o mundo. Mas você não pode esperar que aconteça o que é para o mundo com os escolhidos. Oh, meu irmão. Espera a terceira etapa? O mensageiro disse que é na carpa, sim. Mas também disse que você não pode esperar porque são etapas do tratamento de Deus dentro da terceira etapa. O rapto espiritual. Ou seja, que a coisa se move em 3 etapas sempre. Outra vez. Está falando das fases da terceira etapa. Diz que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos. Ou seja, que a coisa se move em 3 etapas sempre. 3 etapas. Primeira, terceira etapa é para quê? De 3 etapas. 3 etapas. Primeira, terceira etapa é para quê? Para a noiva, para os escolhidos. A primeira parte, olha agora. A primeira parte da última parte da terceira etapa é para quê?
para os escolhidos. A terceira etapa são os trovões, então os trovões têm que soar primeiro na primeira etapa, para os escolhidos. Depois para as fátuas e depois para os perdidos totalmente. Olha, a terceira parte da terceira etapa são os trovões. Mas essa terceira parte da terceira etapa tem 3 etapas. Nestas etapas lhe fala a noiva, as fátuas e aos perdidos. E você não pode esperar que nas 3 etapas da última parte da terceira etapa lhe cabem na carpa literal. Não pode. Diz o mensageiro, não espere lá se revelar o nome. Sim, vai ser dado ao mundo. Você está aí metido? Onde vai ser aberto o mistério ao público. Você não é público, você é escolhido. É onde vai ser mostrado ali tudo da terceira etapa ao público. Você não é público, vocês têm que conhecer antes, porque tem 3 etapas da última etapa. E a primeira etapa é para os escolhidos. São pescados com essa terceira etapa. Olha, porque isso vamos ver também na outra semana como foi pescados. Depois para as fátuas e depois para os perdidos novamente. A outra página está em 76. E o tempo dos trovões também. Com os trovões vem o quê? Olha o que vai ler. Com os trovões vem o quê? Vem a festa das trombetas. E vem também o quê? As pragas. Com os trovões vem as festas das trombetas, as pragas. Isso é para a grande tribulação. Isso é o juízo ao mundo, dos perdidos. E também vem também que as pragas, porque a voz trazendo tudo isso à existência. Depois lhes disse que essa terceira etapa, olha o que ele vai ler aqui. Logo lhes disse que essa terceira etapa, essa última parte da terceira etapa, tinha 3 fases. Outra vez. Depois lhes disse que essa terceira etapa, essa última parte da terceira etapa, tinha 3 fases. Olha, a primeira começou de 74 ao 75. E depois a segunda começou de 75 até o domingo passado. Um momentinho aqui. Claro, a terceira etapa. A última parte da terceira etapa tem 3 etapas. Vê? Tem 3 etapas. Antes de chegar à carpa. Tem 3 etapas antes de chegar à carpa literal. E para o que é a terceira etapa primeiro? Para os escolhidos. Então tem que soar primeiro aos escolhidos. O que espere a carpa. O que espere a carpa não é escolhido, porque é fato ou está perdido. Porque você não pode esperar. Outra vez. Depois lhe disse que essa terceira etapa, essa última parte da terceira etapa tinha 3 fases. A primeira começou de 74 ao 75. E depois a segunda começou de 75 até o domingo passado. Agora vimos a introdução da primeira, como foi introduzida com aquelas mensagens da estatura do homem perfeito. Deus mostrando-nos que não estamos na era de Laodiceia, senão que estávamos na era da pedra angular, e chamando-nos para subir até acima. Lá ouvimos o chamado, vê? Então nos mostrou rompendo barreiras do tempo. E todas estas coisas nos mostrou tudo isso e nos subiu para cima. Bom, logo por aí por Semana Santa do ano passado, naqueles cultos de Semana Santa onde foram preparados e que alguns de vocês pensavam que não era perfeita a vontade do Senhor, ou que Deus não ia se mover em cena, sem dúvida Deus nos provou para nós que era em sua perfeita vontade, que era seu plano. E nos mostrou que era o quê? A introdução para a segunda fase da terceira etapa. Introdução para a segunda fase da terceira etapa. Por isso, quando leio o irmão William, dizemos que será tudo numa carpa. Não, é que nosso irmão falou que é tudo na carpa. Não sabem que tem 3 etapas da última parte da terceira etapa. E que você não pode esperar. Aquilo que é para o mundo e as fatas seja para você.
Isso vamos ver bem. Esses cultos de Semana Santa foram a introdução aí, encontramos que Deus nos trouxe mensagens muito importantes. Uma foi pregada na imprensa que se titulou A Mensageiro do Rei ou A Mensagem do Rei, algo assim. Foi bem importante para os ministros. Para nós como ministros foi uma mensagem muito importante. Nesta mensagem, você sabe, Deus nos falou coisas que realmente nos estremeceu. Ou seja, que a introdução a essa segunda fase da terceira etapa foi uma coisa que estremeceu a todos nós. Deus julga o coração, de 76. Não sei se você notou como esteve passando de uma fase para outra. De 74, em 74 começou uma fase. Olha só, em 74 começou uma fase. Claro. Por quê? Porque a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e é para os perdidos. A quem lhe cabe primeiro? A noiva. E a noiva tinha que soar primeiro os trovões para a noiva. Vê? Antes de chegar, porque ele disse, você não pode esperar para que chegue a carpa literal. A visão da carpa já espiritual já havia começado com William Branham. Vimos ontem, já estávamos baixo a carpa. Já estava baixo a carpa. E ao estar baixo a carpa, então tinha que soar os trovões, trazer o nome novo, pescar os peixes grandes, fazer maravilhas e milagres. Desde o ângulo espiritual, porque o literal é para o mundo e as fátuas. Porque no literal você não vai estar vivendo nesta terceira etapa, você vai ser a terceira etapa. Vê? Como não sabem que tem 3 etapas, da última parte da terceira etapa, então quando se lê o mensageiro dizendo, os trovões soarão na capa catedral, o nome será dado na capa catedral, sim, ao público, ao mundo, como testemunho que disse, já não haverá salvação. Está por aqui atrás onde lemos. E aí não haverá mais salvação nem oportunidade para ninguém. Então, como nós nos meter na terceira parte no final? Sim, primeiro é para a noiva, para os escolhidos. Então, nessa carpa tinha aqui a terceira etapa, os trovões. Então, vinham os trovões. Quando começou a primeira, isso está nos dizendo aqui na página 20. No 74 começou uma fase da terceira etapa. Vê? Uma fase da última parte da terceira etapa. Começou em 74. Então, o que veio em 74? Os trovões. Ao vir os trovões, o que trouxeram? O nome, como lemos nas páginas atrás. Quando trouxeram o nome, então o que nos ensinaram? O que nos ensinaram? Que a primeira parte do 7º selo era o William Branham, que a primeira parte da segunda vinda era o William Branham. O que mais nos ensinaram os selos naquele tempo? Que as primeiras 2 partes da mensagem tinham William Branham. Tudo isso foi ensinado em 74 ao 77. Não depois. Foi aí, portanto, a abertura da terceira parte da terceira etapa. A abertura foi em 1974. Aí se abriu a terceira parte da terceira etapa, ou seja, a terceira parte como mensagem, os trovões. A primeira era o 6º, 7º selo, ali se abriu a terceira parte da terceira etapa, como a segunda parte da vida de Cristo, um profeta. Ali se abriu a terceira parte da terceira etapa. Se abriu a carpa espiritual. Vê? E a repetição disso, então os trovões vêm. E falam primeiro da terceira etapa para a noiva, porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os perdidos. E depois de que isso passe, isso chamará a atenção dos judeus. Vê? Vamos ler outra vez, em 74. Em 74 começou uma fase da terceira etapa. Vê? Uma fase da última parte da terceira etapa. Está bem claro. Quando começou essa fase? E com quem tinha que começar? Com a primeira parte que ele deu. Disse a terceira etapa será para a noiva, para os escolhidos.
Então, os milagres espirituais começaram a chamar a atenção do grupo escolhido, onde William Souto começou a trazer um nome novo. Começou a falar a nova dispensação, então os olhos espirituais começaram a ser sarados, os cegos espirituais, os surdos, os mancos, os coxos. E com esse sinal começaram a ser atraídos os peixes gordos, que somos nós. Olha, uma fase da terceira etapa, vê? Uma fase da última parte da terceira etapa começou em 74. Depois vimos nesta fase nos revelando a primeira parte da segunda vinda do Senhor. Depois, quase para o mesmo tempo, no ano passado começou outra fase, quase para o mesmo tempo. É um ciclo. Começou outra fase, onde Deus começou a nos mostrar a segunda parte da segunda vinda do Senhor. Olha, ele começou a mostrar a primeira parte, a mostrar que a primeira parte veio no irmão Branham, que no irmão Branham era Deus feito carne, que tinha trazido o nome. Tudo que você vê que está em 74 ele nos mostra. Mas logo em 75, já ele sim sabia quem era, porque começa a mostrar a segunda parte. Vê aí? Logo quase para o mesmo tempo, quase o ano passado começou a mesma fase, começou um ciclo, começou outra fase onde Deus começou a mostrar a segunda parte da segunda vinda do Senhor. E agora estamos sendo introduzidos a uma nova fase. Olha só, aí em 76, porque a mensagem é de 76 de dezembro, quase terminando o ano 76, disse: estamos sendo introduzidos. Havia uma introdução. E agora estamos sendo introduzidos a uma nova fase, e que será uma fase final. Olha, ao terminar essa fase final, quando se termina essa fase final, veja o que diz. Olha, porque quando passamos para o nosso tempo, olha o que vai ler. Uma fase final. Pelo que eu vejo, e o ciclo está chegando e estamos sendo introduzidos ou metidos neste ciclo através destas mensagens que Deus está nos dando. Como era que se faziam as introduções nestas etapas? No rádio? Como a mensagem que se traziam. E quando essas mensagens vinham, era a introdução destas etapas. Através dessas mensagens que Deus está nos dando. O que será? Como se desenvolverá? Esperemos que chegue. Não faça conjecturas, esteja preparado. Não conjectura, prepara-se. Não vá se surpreender como se surpreendeu a primeira, a segunda, que se surpreendeu. Não deixe que a terceira parte o surpreenda. Não deixe que lhe surpreenda. Eu tratarei de fazer a parte que me corresponda para ter vocês preparados para que nada lhe surpreenda do que você vai ver nesta nova parte. E nesta nova fase, que irá começar dentro de pouco e que já está sendo introduzida. E aí nessa fase se cumprirá o resto das coisas que estão prometidas que irão se cumprir e que ainda não tenham se cumprido todavia, mas que estão em processo. Olha, a terceira parte da terceira etapa tem 3 etapas. E os primeiros que a recebem é a noiva. Quando isso termine, então passará para a carpa literal. Mas não esqueçam de uma coisa, que vão se repetir os ciclos. E então, estas 3 partes da última parte da terceira etapa voltarão a estar no nosso meio. E teremos que identificar isso. Eterno William Branham continue abençoando a todos, conosco nosso pastor. Damos graças ao Eterno de que todos nós podemos entender que a quem primeiro Deus conta o segredo é para os escolhidos, é para o crente puro. O tipo está em Abraão, aonde desceu Deus primeiro antes de condenar a Sodoma e Gomorra e condenar ao mundo desta época, veio primeiramente ao seu crente genuíno. Para Abraão, ele estava acima nas montanhas, e sua esposa Sara estava em uma carpa e uma tenda.
e foi revelado todo o segredo para que ele não fosse queimado com Sodoma e Gomorra. Então os tipos não mentem e tampouco a mensagem desta hora. A quem não foi dada a primeira mensagem foi aos escolhidos, às virgens prudentes. Se você escutou nesta noite essa palavra de William Soto Santiago e sabe que ele é o profeta de Deus dispensacional para este tempo, desperte, porque estamos vivendo nestes últimos dias. Em breve se repetiram esses ciclos e o convidamos para que então você siga escutando a voz dos trovões.